A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 346º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro de Efésios. E eu trago para o dia de hoje os capítulos 1, 2 e 3. Mas antes, vamos compreender a mensagem do livro. Autor, Paulo. Tema, Cristo e sua igreja. Data, cerca de 62 depois de Cristo. Considerações preliminares. Efésios é um dos picos elevados da revelação bíblica, ocupando lugar único entre as epístolas de Paulo. Ela não foi elaborada no árduo trabalho da bigorra, da controvérsia doutrinária ou de outros problemas pastorais, como muitas outras epístolas de Paulo. Ao contrário, Efésios transmite a impressão de um rico transbordar de revelação divina, brotando da vida de oração de Paulo. Ele escreveu a carta quando estava prisioneiro por amor a Cristo, provavelmente em Roma. Efésios tem muita afinidade com Colossenses e talvez tenha sido escrita logo após esta. As duas cartas podem ter sido levadas simultaneamente ao seu destino por um cooperador de Paulo chamado Tíquico. É crença geral que Paulo escreveu Efésios também para outras igrejas da região e não apenas a Éfeso. Possivelmente ele a escreveu como carta circular às igrejas de toda a província da Ásia. Muitos creem que Efésios é a mesma carta aos Laodicenses, mencionada por Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Propósito. O propósito imediato de Paulo ao escrever Efésios está implícito no capítulo 1 dos versículos 15 a 17. Em oração, ele anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai da glória. Almeja profundamente que vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Paulo, portanto, procura fortalecer-lhes a fé e os alicerces espirituais ao revelar a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção em Cristo, à igreja e a cada crente. Visão panorâmica. Há dois temas fundamentais no Novo Testamento. Primeiro, como somos redimidos por Deus. E segundo, como nós, os redimidos, devemos viver. Os capítulos 1 a 3 de Efésios tratam principalmente do primeiro desses temas, ao passo que os capítulos 4 e 6 focalizam o segundo. Primeiro, os capítulos 1 e 3 começam por um parágrafo de abertura que é um dos trechos mais profundos da Bíblia. Esse grandioso hino sobre redenção tributa louvores ao Pai pela eleição, predestinação e adoração que Ele nos propiciou por nossa redenção mediante o sangue do Filho, e pelo Espírito como selo e garantia da nossa herança. Nesses capítulos, Paulo ressalta que a redenção pela graça mediante a fé, Deus nos reconcilia consigo mesmo e com outros que estão sendo salvos, e em Cristo nos une em um só corpo, a Igreja. Os alvos da redenção é tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Segundo os capítulos 4 e 6, consistem mais de instrução prática para a igreja no tocante aos requisitos que a redenção em Cristo demanda de nossa vida individual e coletiva. Entre as 35 diretrizes dadas em Efésios sobre como os redimidos devem viver, destacam-se 3 categorias. Primeiro, os crentes são chamados a uma nova vida de pureza e separação do mundo. São chamados a serem santos e irrepreensíveis diante dele, a crescer para o tempo santo no Senhor, a andar como é digno da vocação com que foste chamados,
a varão perfeito, a viver em verdadeira justiça e santidade, a andar em amor e serem santos pela palavra, a fim de que Cristo tenha uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Segundo, o crente é chamado a um novo modo de viver nos relacionamentos familiares e vocacionais. Esses relacionamentos devem ser regidos por princípios de conduta que distinguam o crente da sociedade descrente à sua volta. Terceiro, finalmente, o crente é chamado a manter-se firme contra as astutas ciladas do diabo e as terríveis hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Características especiais. Há 4 características que predominam nesta epístola. Primeiro, a revelação da grande verdade teológica dos capítulos 1 e 3 é irrompida por 2 grandiosas orações apostólicas. A primeira, o apóstolo pede para os crentes sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Na segunda, roga que possam conhecer o amor, o poder e a glória de Deus. Segundo, em Cristo, uma expressão paulina de peso, 106 vezes nas epístolas de Paulo, sobressai grandemente em Efésios, cerca de 36 vezes. Toda bênção espiritual e todo assunto prático da vida relacionam-se com o estar em Cristo. Terceiro, Efésios salienta o propósito e alvo eterno de Deus para a igreja. Há um realce multifacetado do papel do Espírito Santo na vida cristã. Quinto, Efésios é tida às vezes como epístola gêmea de Colossenses, pelo fato de apresentarem definidas semelhanças em seus conteúdos e terem sido escritas quase ao mesmo tempo. A inspiração do dia. Doutrina basilar. A redenção do crente. No capítulo 1, destaco: em Cristo Jesus. Todo crente fiel tem vida somente estando em Cristo Jesus. Primeiro, os termos em Cristo Jesus, no Senhor, nele, ocorrem 160 vezes nos escritos de Paulo, 36 vezes só em Efésios. Em Cristo significa que o crente vive, age agora na esfera de Cristo Jesus. O novo ambiente do redimido é o da união com Cristo. Em Cristo, o crente tem comunhão consciente com o seu Senhor e, nesse relacionamento, sua própria vida é considerada a vida de Cristo, manifesta através dele. Esta comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã. A união com Cristo é uma dádiva de Deus mediante a fé. Segundo a Bíblia, contrasta nossa vida em Cristo com a velha vida não regenerada. Em Adão, enquanto a velha vida é caracterizada pela rebeldia, pecado, condenação e morte, nossa nova vida em Cristo é caracterizada pela salvação, vida no Espírito, graça abundante, retidão e vida eterna. Fostes selados com o Espírito Santo. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Como selo, o Espírito Santo é dado ao crente como a marca ou evidência da propriedade de Deus. Ao outorgar-nos o Espírito, Deus nos marca como seus. Assim, temos a evidência de que somos filhos adotados por Deus e que a nossa redenção é real. Pois o Espírito Santo está presente em nossa vida. Podemos saber que realmente pertencemos a Deus, pois o Espírito Santo nos regenera e renova, nos liberta do poder do pecado, nos faz consciente de que Deus é o nosso Pai e nos enche de poder para testemunhar. Ainda no versículo 13, o Espírito Santo. O Espírito Santo e seu lugar na redenção do crente é um dos pontos principais desta carta. O Espírito Santo no crente, primeiro, é a marca ou sinal da propriedade de Deus. Segundo, é a primeira porção ou quinhão da herança do crente, traduzido, penhor. Terceiro, é o espírito de sabedoria e de revelação. Quarto, ajuda o crente a aproximar-se de Deus. Quinto, edifica os crentes
como templo santo. Sexto, revela o mistério de Cristo. Sétimo, fortalece o crente com poder no homem interior. Oitavo, promove a unidade da fé cristã, na completa semelhança de Cristo. Nono, entristece-se com o pecado na vida do crente. Décimo, quer repetidamente encher e capacitar o crente. E 11º, ajuda na oração e nas guerras espirituais. Dos versículos 13 e 14, preste atenção: o Espírito Santo, o penhor. O Espírito Santo é o penhor ou o sinal da nossa herança. Isto é uma primeira prestação ou parcela inicial. Na presente era, o Espírito Santo é concedido aos crentes como parcela ou quinhão inicial por conta do que vamos receber no futuro. Sua presença e obra em nossas vidas é entrada por conta da nossa herança. Dos versículos 16 a 20, preste atenção nas minhas orações. A oração de Paulo pelos Efésios reflete o desejo máximo de Deus para todo crente em Cristo. Ele ora para que o Espírito opere neles em maior escala. A razão dessa medida maior do Espírito é que os crentes recebam mais sabedoria, revelação e conhecimento a respeito dos propósitos redentores de Deus para a salvação presente e futura, e experimentem um poder mais abundante do Espírito Santo na sua vida. Seu poder. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Para o crente progredir na graça, obter vitória sobre Satanás e o pecado, dar testemunho eficaz de Cristo e usufruir a salvação final, é necessário o poder de Deus operando nele. Esse poder é a atividade, manifestação e a força do Espírito Santo operando no crente fiel. É o mesmo Espírito de poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e os assentou à destra de Deus. Vamos para a leitura no livro de Efésios, capítulo 2. Filhos da desobediência. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. Em Efésios 2, 1 a 4, revela uma razão por que o cristão deve ter grande compaixão e misericórdia dos que ainda vivem em ofensas e pecados. Primeiro, todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo príncipe das potestades do ar, isto é, Satanás. Sua mente é obscurecida por Satanás, para que não veja a verdade de Deus. Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado e concupiscência da carne. Segunda pessoa irregenerada, por causa de sua condição espiritual, não poderá compreender nem aceitar a verdade à parte da graça de Deus. Terceiro, o cristão deve ver a todos do ponto de vista bíblico. Quem vive na imoralidade e no orgulho deve ser alvo da nossa compaixão, por causa da sua escravidão ao pecado e a Satanás. Quarto, a pessoa sem Cristo é responsável pelo seu pecado, pois Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e graça, com a qual possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado, mediante a fé em Cristo. Não vem de obras. Preste atenção à mensagem no versículo 9. Ninguém poderá ser salvo pelas obras e boas ações ou por tentar guardar os mandamentos de Deus. Segue-se as razões. Primeiro, todos os não salvos estão espiritualmente mortos, sob o domínio de Satanás, escravizados pelo pecado e sujeitos à condenação divina. Segundo, para sermos salvos, precisamos receber da provisão divina da salvação, ser perdoados do pecado, ser espiritualmente vivificados, ser feitos novas criaturas e receber o Espírito Santo. Nenhum esforço da nossa parte poderá realizar essas coisas. Terceiro, o que opera a salvação é a graça de Deus mediante a fé. O dom salvífico de Deus inclui os seguintes passos. Ponto número 1, a chamada ao arrependimento e a fé. Com esta chamada vem a obra do Espírito Santo na pessoa, dando-lhe poder e capacidade de voltar-se para Deus. Ponto número 2, aqueles que respondem com fé e arrependimento e aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, recebem graça adicional para a sua regeneração ou novo nascimento pelo Espírito e ser cheio do Espírito.
Ponto número 3. Aqueles que se tornam novas criaturas em Cristo recebem graça contínua para viver a vida cristã, resistir ao pecado e servir a Deus. O crente se esforça a viver para Deus, mediante a graça que nele opera. A graça divina opera no crente dedicado, tanto para ele querer como para cumprir a boa vontade de Deus. Do começo ao fim, a salvação é pela graça de Deus. Acesso ao Pai. Preste atenção na mensagem no versículo 18. O acesso ao Pai é mediante Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Acesso significa que nós, que temos fé em Cristo, temos também a liberdade e o direito de nos aproximar de nosso Pai Celestial, certos de que seremos aceitos, amados e bem-vindos. Primeiro, esse acesso foi conseguido por meio de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz e pela sua intercessão no céu a favor de todos quantos vierem a Ele. Segundo, o acesso a Deus também necessita da ajuda do Espírito Santo. A presença do Espírito que em nós habita nos possibilita orar e invocar a Deus segundo a sua vontade e propósito. Por fim, fundamento dos apóstolos. Preste atenção na mensagem final no versículo 20. A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos. Primeiro, os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor, crucificados e ressurreto. Foram as pedras fundamentais da igreja e sua mensagem encontra-se nos escritos do Novo Testamento, como o testamento original e fundamental do Evangelho de Cristo, válido para todas as épocas. Segundo, todos os crentes e igrejas locais dependem das palavras, das mensagens e da fé dos primeiros apóstolos, conforme estão registrados historicamente em Atos e nos seus escritos. A autoridade deles é conservada no Novo Testamento. As gerações posteriores da Igreja têm o dever de obedecer à revelação apostólica e dar testemunho da sua verdade. O Evangelho concedido aos apóstolos do Novo Testamento mediante o Espírito Santo é a fonte permanente de vida, verdade e orientação à Igreja. Terceiro e último, todos os crentes e igrejas serão verdadeiros somente à medida em que fizerem o seguinte. Ponto número 1. Aceitar o ensino e revelação originais dos apóstolos a respeito do Evangelho, conforme o Novo Testamento registra, e procurar manter-se fiéis a eles. Rejeitar os ensinos dos apóstolos é rejeitar o próprio Senhor. Ponto número 2. Continuar a missão e ministério apostólico, comunicando continuamente sua mensagem ao mundo e à Igreja, através da proclamação e ensino fiéis no poder do Espírito. Ponto número 3. Não somente crer na mensagem apostólica, mas também defender e guardar contra todas as distorções e alterações. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia. Vamos para a leitura no livro de Efésios, capítulo 3 e último. O ministério de Cristo. Vamos compreender a mensagem no versículo 4. Paulo fala do ministério de Cristo e que agora se torna conhecido pela revelação dada mediante o Espírito aos apóstolos e profetas. O ministério é o propósito de Deus no sentido de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Incluir pessoas de todas as nações na promessa da vida eterna e da salvação. Dentre os judeus e as nações gentias, Deus criou em Cristo um novo povo para Ele mesmo. A graça de Deus. Vamos compreender a mensagem no versículo 7. A graça de Deus é dada a cada crente a fim de que este possa realizar a vontade divina. É uma força poderosa que flui do Cristo ressurreto e opera por meio do Espírito Santo que habita no crente. Principados e potestades. Vamos compreender a mensagem no versículo 10. Há duas interpretações possíveis deste versículo. Primeiro,
Os principados e potestades no céu podem referir-se aos anjos bons. Eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus, à medida que Ele a demonstra através da Igreja. Segundo, os principados e potestades nos céus podem referir-se aos poderes dominantes das trevas, na esfera espiritual, os quais o eterno propósito de Deus está sendo conhecido através da proclamação da salvação pela Igreja e pelo seu conflito espiritual com Satanás e as suas hostes, fortalecidos com poder no homem interior. Preste atenção na mensagem dos versículos 16 a 20. Ter nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito, é ter nosso sentimento, pensamento e propósito colocados cada vez mais sob sua influência e orientação, de tal maneira que o Espírito possa manifestar seu poder através de nós, em medida cada vez maior. O propósito desse fortalecimento pelo Espírito é quádruplo. Primeiro, que Cristo estabelece a sua presença em nossos corações. Segundo, que sejamos fundamentados em amor sincero a Deus, a Cristo e ao próximo. Terceiro, que compreendamos e experimentemos em nossa vida o amor de Cristo. Quarto, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, isto é, que a presença de Deus nos encha de tal modo que reflitamos e manifestemos desde o íntimo do nosso ser o caráter e a estatura do Senhor Jesus Cristo. No versículo 20, trago para você muito mais abundante além. Deus fará por nós não somente mais do que pedimos ou desejamos em oração, como também mais do que a nossa imaginação possa alcançar. Esta promessa é condicionada ao grau da presença, poder e a graça do Espírito Santo em nossa vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos de acordo com seu poder que opera em nós. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.